Olá, bem-vindos a uma sessão de crime de vida real, um vinhinho e maquilhagem, comigo, a Cátia Solange. Bem-vindos. Ainda se gostam das histórias de crimes de vida real, crimes de série, e se gostam de ver por maquilhagem aprender, ou se gostam mesmo de maquilhagem, é comigo que devem estar. Eu normalmente vou beber um vinhinho, porque com bons amigos, uma conversa é melhor com um bom vinhinho. Tudo que eu vou usar de maquilhagem vai estar em baixo nos meus comentários, caso queiram também comprar ou usar. Se tiverem algumas perguntas, comentos, ou se quiserem que eu cubra uma das vossas histórias de alguém que estão curiosas por conhecer melhor o que aconteceu, ponham em baixo e eu vou investigar. Investigar o que já foi investigado, é claro. Se gostarem, por favor, podem subscrever ao meu canal. Louca. De qualquer maneira, eu cresci sempre fascinada em crimes de vida real. Eu sempre, desde que foi pequenina, desde que era pequenina, eu li sobre esses crimes, os momentos deles, como é que eles fizeram estas coisas. Sempre adorei isso e adoro maquilhagem e adoro falar com os meus amigos. Por isso eu comecei isto. Se gostarem, por favor, subscrever, compartilhar com amigos, amigas, desde que falem português, não é? E obrigado pelo vosso tempo, ok? Agora vou aparecer sem maquilhagem para contar a história do Edmund Emil Kemper. Chamam-lhe Ed, basicamente. Atenção, aviso, neste episódio vai haver canibalismo, violações, necrofilia, decapitações e muitas mortes. Estão prontos? Vou aparecer sem maquilhagem, não se assustem. Até já! Ele nasceu em dia 18 de dezembro de 1948. O Ed já desde o princípio, que as pessoas, desde que nasceu, as pessoas notaram que ele era diferente. Quando nasceu, ele teve 5 quilos, tinha 5 quilos e 900 gramas. As minhas pernas até fecham quando eu digo isso. A verdade é que os pais, a mãe e o pai, eram altos, mas não tão altos para fazer um bebê desse tamanho, quase com 6 quilos, um bebê enorme, especialmente naqueles tempos que os bebés não eram assim muito grandes. Sobre o casamento do pai e da mãe, eles tinham um casamento muito, muito tóxico. O pai deu uma entrevista onde disse que ele fez 2 guerras mundiais e as 2 guerras mundiais foram muito mais fáceis do que a mulher dele. Mas ele estava-se a referir às mortes das guerras mundiais e ao medo, e isso tudo foi muito melhor do que viver com a mãe do Ed. Ou seja, a mãe do Ed tratava o pai muito mal, verbalmente. O pai nunca fazia nada de jeito, isto nos olhos dela. O pai não podia fazer nada que seja bom que chegasse nos olhos da mãe do Ed. Ao Ed nascer, como ele era um rapaz, ela acreditou que se lhe desse algum amor ou carinho, ou quando ele estava a chorar, se pegasse nele, e como nós fazemos, dar-lhe um beijinho ou amor, ela acreditava que se fizesse isso, o bebê, o rapaz, que depois ia ser um rapaz e um homem, que ele ia, isto foi as palavras dela, que ele ia se virar gay. Que os gays existem porque as mães deram-lhe muito carinho e os homens têm que ser homens. E mesmo quando o pai tentava dar-lhe carinho, a mãe não deixava. A mãe dizia coisas tipo, vai ser como tu, maricas. Ou seja, então o Ed não levou amor nem de ninguém, nem do pai nem da mãe. Mas da mãe, infelizmente, levou muito abuso. Abuso, mas verbal, igual ao pai. O que o pai levava de abuso, o Ed levava igual. Eles também tinham 2 filhas. Tinham a filha, que era mais velha, e depois era o Ed, e depois tinha a irmã mais nova. A mãe tratava as irmãs como a mãe trata umas filhas. A razão que eu digo isso é porque normalmente, quando há pais que tratam mal os filhos, normalmente tratam mal os filhos todos, porque não querem estar ao pé deles, nem querem ser pais, nem nada.
Mas neste caso era só o Ed que era maltratado e o pai também. O pai também, até, pronto, se divorciou. Foi aí que as coisas pioraram para o Ed. A mãe começou a beber muito, muito, muito. Claro, com o álcool veio mais abuso. A mãe começou a notar neste jogo que o Ed fazia com as irmãs. Um dia estava lá a irmã em casa com a melhor amiga dela, a irmã mais nova, penso eu. Estava lá e estavam a brincar, só que o Ed explicou que eles não tinham muitos brinquedos. O Ed teve a ideia de uns joguinhos. Um dos jogos que eles costumavam brincar era a pôr as irmãs, a irmã e a amiga, enrolavas numa carpete grande e depois via o tempo que demorava para elas se libertarem da carpete. Elas já tinham que sair sozinhas da carpete. Esse era um dos jogos. O outro jogo que ele falou também que fazia veio-lhe a ideia porque eles estavam a ver naquele tempo, estavam a ver na televisão alguém que foi executado na cadeira elétrica. E isso fascinou, o Ed ficou fascinado com isso, como alguém se podia estar a ser eletrocutado na cadeira e decidiu experimentar isso com as irmãs. Não, tenham calma, não aconteceu nada aí. Então o que ele fazia era, ele prendia-lhe as mãos a elas, à cadeira, o corpo, a cabeça e depois metia-lhe uma coisa na boca. E elas tinham que pretender que estavam que estavam a morrer assim com eletricidade muito tempo e berrar muito e ele dizia-lhe berrar mais alto e tinham que fazer as convulsões com o corpo. E essas eram as brincadeiras do Ed com 7, 6, 8 anos. Ele começou por primeiro matar insetos, pôr agulhas nos insetos para ver se eles sentem dor ou... Ok. Então, como ele começou com insetos, passado um tempo os insetos já não chegavam, ele precisava de matar outras coisas. Então decidiu pegar no gato deles. Eles tinham um gato, já tinham um gato há uns anos. Ele decidiu ir buscar o gato e escavar uma cova para o gato. Ao ter a certeza que o gato estava morto, foi aí que ele desenterrou o gato outra vez. Ainda não chegava, só deixar morrer o gato assim. Desenterrou o gato outra vez e começou a cortá-lo aos pedaços. E ao cortá-lo aos pedaços ele ficou fascinado com a cabeça do gato. Então o que ele decidiu fazer com a cabeça do gato foi também o que viu na televisão. Naqueles filmes antigos, cowboys e assim, que pegavam na cabeça e metiam no pau. Foi isso que ele fez ao gato. Estou-me a rir. Eu rio-me porque é incrível as coisas, é incrível. Quando eu vejo que uma coisa é tão incrível, uma criança fazer uma coisa dessas, não sei, é uma risa nervosa, não sei se vocês também têm isso, mas vão ver, muitas vezes eu tenho, acontece mesmo, e depois parece que estou a achar piada a uma coisa destas, mas não estou, ok? Passado 2 dias, a mãe está a andar e vê uma coisa assim ao longe e vê então que é o gato dela espetado no pau, a cabeça só. Ela, claro, entrou em pânico e ficou com medo do que ele estava a fazer, porque não só eram os jogos com as irmãs, era matar insetos e a tentar descobrir como é que os insetos são e tudo. Não só era isso, agora ele matou um gato e ainda por cima está a usar a cabeça do gato como se fosse um troféu. A mãe, claro, entrou em pânico. Além disso, o Ed também começou a gostar muito de uma professora de arte na escola dele. E ele começou tanto a gostar da professora que começou a segui-la a todo o lado. Quando eu digo seguir, ele encontrou onde é que ela vivia e punha-se cá fora, a olhar assim direito para a janela e não se movia. Mesmo se ela saísse para fora e perguntasse: o que é que estás a fazer, Ed? E ele só olhava assim para ela e não se movia, não saía dali, e era uma obsessão
muito estranha. É normal, eu também, no caso dela, também me começava a preocupar. Só que não ia fazer o que ela fez a seguir. O Ed disse, isto as palavras dele, chegavam ao fim da noite, as irmãs iam para cima, ou a mãe as levava, uma das duas, as irmãs iam para cima, quando as irmãs estivessem no quarto, a mãe vinha para baixo e levava o Ed para baixo para o sótão. E quando eu digo para baixo para o sótão, não quer dizer que a mãe lhe fez o sótão todo bonito e pôs luzes lá e uma cama. Não, era o sótão, ele dormia no chão, num colchão, e não havia luzes. Ela apagava a luz do sótão, ele ficava ali ao escuro a noite toda, até de manhã. E as palavras do Ed foi, ninguém lhe explicou o que estava a passar, ele só um dia começou a ter que ir dormir para o sótão. Então ele dizia que era as irmãs que iam para o céu, que era lá para cima, porque eram boas pessoas, e ele ia lá para baixo porque ele era mau, ele ia para o inferno, ele merece estar ali embaixo. Era assim que uma criança de 8 anos pensava. Foi aí que as ilusões dele, que a imaginação dele começou a ficar mesmo negra. Ele disse, era só eu, o sótão, o meu colchão e os meus monstros na cabeça, ao escuro. É muito triste ouvir uma coisa dessas, seja qualquer uma criança. Quando uma criança faz coisas que não gostamos ou que nos assusta, todos sabemos que vamos ter que ir a um psiquiatra e buscar ajuda à nossa criança. O que não fazemos é pôr essa criança de parte, especialmente trancado com um trinque por fora e pô-lo no escuro. Depois disso, o que aconteceu, na pior, passado 2 anos, o Ed tinha 10 anos, a mãe decidiu, ok, vou buscar outro gato. Sim, a mãe foi buscar outro gato. Então, o que é que o Ed fez ao gato desta vez? Aos pedaços. Mas desta vez ele decidiu que gostava de ver o que é que acontece às partes de um animal morto passado um tempo. Então ele foi buscar os jarros que a mãe tem, estão a ver os jarros que nós pomos doces dentro. Pronto, ele foi buscar uns jarros assim e meteu então lá pedaços do gato. A mãe estava a limpar o quarto dele um dia e notou então que estava assim umas jarras assim atrás no armário e foi ver o que era. Nunca ela pensou o que é que ia ser, claro, nunca ela pensou que ia estar lá as partes do gato. Entrou em pânico mais uma vez, não sabia o que fazer e mais uma vez começou a tratá-lo ainda pior do que antes. Verbalmente, ele disse que o abuso foi mesmo mal. Ela bebia, embebedava-se todas as noites e começou mesmo o abuso, era mesmo demais. Quando ele tinha 14, 15 anos, a mãe disse, ok, eu já não sei o que é que eu posso fazer mais com ele, eu já não consigo fazer mais nada com ele, 2 metros com 15 anos. Então ela telefonou ao pai do Ed e disse tudo o que se tinha passado e disse, é a tua vez, eu tenho que ter um bocadinho de descanso, eu tenho medo dele, eu estou preocupada com ele o tempo todo, tens que o levar, ele já não é mais a minha responsabilidade. O pai, claro, pensou, ok, tudo bem, finalmente ia ter uma oportunidade de estar com o filho sem ela ter nada a ver. O pai, infelizmente não, esperem, ele já tinha uma família, já tinha uma esposa e com essa esposa ele tinha um filho já de 6 anos. O Ed no princípio deu-se bem com o filho de 6 anos e com a esposa dele já não tanto, ele tinha ciúmes, mas mais que isso não eram os ciúmes, ele olhava para a madrasta dele com um olhar sexual. A madrasta chegava a sair da casa de banho com a toalha enrolada aqui, depois de tomar um banho, e aparentemente, quando ela abria a porta da casa de banho, o Ed estava lá, mas estava lá assim, a fechar a porta, a não deixá-la passar. E ela virava-se para ele, imaginem, 2 metros, Ed, sai da frente,
sai de frente, deixa-me passar, quero me vestir. E o Ed olhava só para ela assim e não se movia. E não se movia. E ela tinha que fisicamente o empurrar para passar por ele. É assustador, não é? É horrível. Pronto, houve tantos. Como é que se chama? Houve tantos acontecimentos como estes que o pai pensou: já não o posso ter mais aqui. Depois começou-se a dar mal com o irmão, 6 anos, já não se dava bem com ele, com os ciúmes. E o pai pensou: ok, chega, já não posso mais fazer isto, vou ter que pedir ajuda. E então ele decidiu pedir ajuda. Agora, falando nos avós do Ed, eles viviam numa aldeia muito remota. Era mesmo no topo das montanhas, não havia supermercados, não havia nada. Tudo o que cultivavam, comiam, e tudo o que matavam, comiam. É esse tipo de vida. Uma vida da aldeia, uma vida limpa, cheia de natureza. O avô tratava-o como se ele fosse um homem e não um adolescente cheio de problemas. A avó também, pelo princípio, começou a tratá-lo bem, mas a avó já tinha mais regras. E então, por exemplo, se eles viessem um bocadinho mais tarde e se atrasassem para o jantar, a avó chateava-se. Ou se ele não fizesse o que ela pedia, a avó chateava-se. Uma coisa normal, uma coisa normal de uma esposa de casa, não é? Por causa dessas razões, o Ed já começou a comparar a mãe com a avó. Já não se dava tão bem com a avó como se dava, por exemplo, com o avô. Com o avô dava-se super bem. Eles iam à caça juntos e, como vocês sabem, o Ed adora matar. Mas o avô levava-o à caça para caçar coelhos, para comerem, para o jantar. O Ed adorou tanto fazer isso que o avô no Natal decidiu que lhe ia comprar uma espingarda para ele só, para ele ter. A avó, claro, não gostou muito dessa ideia, com o passado dele não gostou muito dessa ideia. Mas é como o avô diz, se ele usa a nossa e usa para ir à caça, qual é o problema dele ter uma deles? Também tem lógica, não é? De qualquer maneira, quando o avô ou a avó iam às compras à cidade, infelizmente o Ed nunca podia ir. A avó não tinha confiança que ele se ia portar bem na cidade, então nunca deixava ir com o avô às compras. Claro, o Ed não ficou muito contente, mas o que é que vai fazer? O avô, pronto, foi às compras. Depois a avó estava na cozinha e ela disse-lhe: vem aqui, vem-me ajudar aqui a fazer qualquer coisa na cozinha, uma coisa normal. E o Ed disse: qual é o problema de eu ir com o avô à cidade? Estou aqui há 9 meses, só me deixas ir à escola, venho diretamente para aqui a ajudar e andar à caça e não posso ir à cidade fazer amigos. Ela: não podes, já te disse não podes e perde já, tira já isso da tua cabeça. Porque não vai acontecer, tu não vais à cidade, especialmente sozinho. O Ed, claro, não ficou muito contente com essas notícias. Decidiu então, enquanto o avô estava na cozinha a cozinhar, decidiu então ir ao armário, onde tem a arma, traz a arma dele nova de Natal e diz: avó, olha! A avó vira-se para ele no estômago e, só para ter certeza, outra vez, na cabeça. E foi posto por cima dela e disse: quem é que manda agora, bitch? Depois desse acontecimento, o Ed pensou: oh não, o que é que eu vou fazer agora? O meu avô vem aí, depois o meu avô vai ver a minha avó morta. Eu não gosto dessa ideia, eu não quero que o meu avô sofra e que veja a minha avó morta. Então o que é que vou fazer? Esta foi a ideia do Ed. Para o avô não sofrer e ver a esposa dele morta no chão, ele decidiu então que o avô também tinha que morrer, antes de ver a avó morta no chão. Então foi lá para fora, com a espingarda dele, sentou-se à espera que o avô viesse para casa. O avô chegou, sai do carro para fora e vai atrás à mala buscar as compras. Enquanto que o avô está atrás na mala a buscar as compras, o Ed dá-lhe um tiro na cabeça. O avô morreu, logo nem soube que a mulher estava morta, que o neto, estou-me a rir,
que o neto acabou de o matar e que matou a avó. Por isso, sim, conseguiu fazer o que ele queria. O avô nunca sofreu dessa maneira. Então decidiu telefonar à pessoa que ele mais detesta, à mãe, por ajuda. A mãe atende o telefone, claro, e ficou chocada e disse: filho, tu tens que ir te entregar à polícia. Tu tens que fazer a coisa certa. O Ed telefona à polícia e a polícia vai lá, à vilazinha onde viviam. Os polícias, quando chegaram lá e viram o que aconteceu, perguntaram-lhe: então porquê é que fizeste isso? Porquê é que mataste a tua avó? Primeiro porque me chateou, mas o mais importante é que eu queria saber como é que era matar um ser humano. Então o meu avô não queria que ele visse a esposa dele morta ali, por isso eu tive que o matar, não ia fazer isso ao meu avô. Claro, os polícias nessa altura nunca tinham visto uma coisa dessas, por não saberem o que fazer com ele, decidiram mandá-lo a um tribunal de adultos. No tribunal de adultos, mais uma vez, eles não sabiam o que fazer com ele, então decidiram fazer uma avaliação à mente dele para ver se ele estava bem ou não. O médico que fez a avaliação disse que ele era esquizofrénico, mas também paranoico, e foi por isso então que ele matou os avós, com a paranoia. Por causa dele ter essa doença, não o puderam mandar para a prisão, então mandaram para um hospital mental. Claro, continua a ser uma prisão. Mandaram-o para aí e aí foi onde lhes fizeram ao Ed um teste, uma avaliação, para ver o inteligente que ele era, porque eles começaram a notar que o Ed era super inteligente. E ele é super inteligente. Quando lhe fizeram o teste, o IQ dele era tão alto que nessa altura só havia 3 pessoas no mundo com o mesmo IQ dele. Super inteligente. Por causa da inteligência dele e de ele se dar tão bem com toda a gente lá, e estava sempre a ajudar, nunca se estava chateado, não estava nada, continuaram-lhe a fazer os testes para ver as doenças dele. E começaram a pensar: ele não tem nada, ele não é esquizofrénico, ou paranoia, ele não tem paranoia nenhum, e estavam sempre a tentar dar-lhe outra doença, mas não sabiam o quê. Ao mesmo tempo, porque ele era tão inteligente, eles decidiram que a melhor coisa a fazer é pôr o Ed a fazer os testes aos outros prisioneiros. Ou seja, o Ed a fazer esses testes, quando davam as respostas, o Ed começou a aprender as respostas que os médicos queriam ouvir e começou a implementar isso no dia a dia dele, que é para enganar os médicos. Que é para os médicos pensar: sim, ele está reabilitado. Porquê? Porque estava a dar as mesmas respostas que ele já tinha aprendido. É ridículo. Basicamente, por causa disso que ele fez, estar a aprender, a ouvir as respostas deles, ele foi libertado. Ele, com 21 anos, foi libertado com uma carta do médico. E a carta lê assim: o Ed está reabilitado 100%. Estamos felizes da reabilitação dele e, por causa disso, vamos destruir a informação em como ele matou os avós. Vocês estão a ouvir bem? Não ia haver recorde nenhum a mostrar o que ele fez. Maluquice. Continuando, com 21 anos, ele saiu do hospital, mas com uma condição: tinha que ir viver com a mãe. Com a mãe. Os médicos sabiam bem que ele detestava a mãe. Os médicos sabiam bem que o problema todo era sobre a mãe. E fazem-o ir viver com a mãe. De qualquer maneira, ele vai viver com a mãe. E de princípio ele ia apanhar, só havia um carro. E ele tinha que ir apanhar a mãe ao trabalho. A mãe trabalhava numa universidade. E para ele entrar, tinham que telefonar à mãe todas as vezes. A mãe dizia que sim, e depois é que entravam. Pronto, que ele entrava para ir buscar. Tinham que fazer da certeza que ele não ia matar ninguém. A mãe, para não ter que estar a atender o telefone e a dizer: sim, é o meu filho, ele vem-me buscar, deu-lhe o passe dela da universidade, que é para ele poder entrar e sair. Ao mesmo tempo,
ele pensou, eu quero ser um polícia. Ele sempre, sempre, sempre quis trabalhar, ser um polícia. E foi fazer os exames, claro, como eu disse, ele é muito inteligente, ele passou os exames todos. Quando veio ao físico, ao exame físico, foi aí que lhe disseram, desculpa, não te podemos ter aqui na nossa academia. Ele, porquê? E foi as notícias pior que se lhe deram, porque ele era muito alto. Ele com 19 anos tinha 2 metros, ele tem 2 metros e meio, ele é super alto. Ou seja, eles nem roupa tinham para ele usar, não havia roupa, tinham que mandar fazer a roupa dele. Depois também há, por exemplo, quando estão a treinar, têm que treinar para a altura dele. Não dá, não aceitaram. Foi aí que ele começou a procurar outro trabalho e decidiu o melhor sítio para ele era a trabalhar nas autoestradas, a fazer estradas. E ele era muito bom nesse trabalho. Nessa mesma altura, ele estava à procura de um sítio para frequentar um pub. E então decidiu começar a frequentar o pub dos polícias, onde os polícias vão. Foi um bar, um pub, mesmo ao lado da polícia. E assim frequentavam lá, as pessoas que frequentavam lá eram só polícias. Nessa mesma altura, começaram a acontecer coisas muito esquisitas nessa cidade. Mulheres a desaparecerem a toda a hora, partes de corpos a aparecerem em todo o lado, mas partes de uma pessoa num sítio, depois outra pessoa noutro sítio, duas pessoas diferentes, duas pernas diferentes que não eram da mesma pessoa, e os polícias não conseguiam acreditar no que estava a acontecer, porque eles conseguiam ver que os cortes, os pedaços, era a mesma pessoa, a maneira de matar era a mesma pessoa. Só como eu expliquei antes, eles não tinham nenhuma experiência com um criminal assim, um criminal de séries, que mata mais do que uma pessoa, não tinham experiência. Então o Ed quando estava nesse bar, conversava muito, ou quer dizer, ouvia muito eles a falarem sobre o caso, não tinham pistas, não tinham nada, e ele ficou fascinado com isso e adorava estar lá para ouvir o que os polícias estavam a dizer. O Ed decidiu começar a dar boleia a estudantes da universidade, mulheres. Só que no princípio, quando lhes dava boleia, ele era muito envergonhado, ele não sabia como lidar com mulheres. E ao princípio tinham-lhe medo. A razão que entravam no carro com ele é porque nos anos 70, como sabem, toda a gente andava à boleia. Era assim que se fazia. Por isso entravam no carro dele, mas também não era só por isso, é porque ele tinha o passe da universidade. E como elas iam à mesma universidade, pensavam, está-se bem, vamos todas à mesma universidade. É assim, eu vou falar das vítimas no fim, no que lhes aconteceu e nos nomes delas, eu vou falar a lista delas no fim, em vez de ir em detalhe agora as datas e tudo, porque são mortes tão horríveis que vamos falar rápido sobre isso e não estar ali nos detalhes. Em 1971, os polícias receberam uma chamada de um amigo deles, do Ed. Já agora, eles chamaram o Ed, eles adoravam tanto o Ed no bar, chamaram-lhe ele o Big Friendly Giant, o gigante amigável, era o nome deles que tinham para ele. Então, quando o amigo deles telefona em 1971 e diz-lhe, por favor, venham-me buscar, eu acabei de matar a minha mãe e a amiga dela, mas não venham buscar a casa, porque eu fugi, mas eu dou-vos o endereço, aqui está o endereço, venham-me buscar. Ok, o Ed desligou o telefone, o polícia diz ao outro amigo dele, eles, claro, começam-se a rir. O Ed, como adoramos o Ed. Matou agora a mãe e a irmã. Loucos, hein? E não se acreditaram. Não se acreditaram nele. Teve que o Ed telefonar mais uma vez para eles se acreditarem. E a maneira foi, ele pediu especificamente por um polícia que ele conhecia, e quando o polícia veio, ele começou a dar detalhes dos corpos e onde estavam os corpos e coisas assim que só o assassino é que ia saber. E foi aí que o entrevistaram, foi aí que descobriram que ele já tinha estado no hospital e foi aí que descobriram
quem ele era. Ele era a pessoa que eles estavam à procura este tempo todo. O julgamento dele, em 1973, o Ed solicitou pena de morte por os seus crimes. A pena capital foi suspensa na Califórnia nessa época e ele recebeu 8 sentenças de prisão perpétua simultâneas. Desde então, ele está aí, está nessa prisão, no Centro Médico de Califórnia. Continua a estar vivo, continua a dar milhares de entrevistas. O Ed também negou os julgamentos que já o chamaram 5 vezes para ver se ele continua a ter prisão perpétua ou se vai sair mais cedo. Ele nega sair a esses julgamentos porque ele diz que tem que estar preso. Okay? Isso não quer dizer que ele seja uma boa pessoa, ok? Ele está onde merece. Lá por ajudar e tudo, ele está onde merece. É um monstro. De qualquer maneira, agora vou falar das vítimas. Então, nós sabemos que matou o avô e a avó quando ele tinha 15 anos. Depois, as primeiras 2 vítimas dele foi a Marianne Pesce e a Anita Lucchesa. Estavam juntas, eles deu-lhes boleia, estrangulou as 2, teve sexo com os corpos depois de estar morto, depois delas estarem mortas, desculpa, ele teve sexo e depois desmembrou os corpos. A segunda vítima só tinha 15 anos, Ai Kuku, sufocou-a até ela estar inconsciente. Enquanto que ela estava inconsciente, foi aí que a violou e a matou. Mais uma vez, desmembrou-a e viu-se livre do corpo dela. Okay? Depois foi a Cindy Shaw, ela tinha 19 anos. Ele deu-lhe um tiro na cabeça, desmembrou o corpo mais uma vez, mas desta vez ele teve sexo com partes do corpo dela, em vez de ser, pronto, desmembrou e começou a ter sexo com as partes desta vez. A cabeça ele decidiu enterrar no jardim da mãe. E ele diz que pôs a cabeça virada para a janela da mãe, enterrado, porque fazia-se sentir bem, que é para lhe dar pesadelos à mãe. Depois foi a Rosaline, tinha 23 anos, e a Alison tinha 20. As 2 foram mortas com uma pistola, desmembrou os corpos, mas teve sexo com eles no dia seguinte. Ele ficou com os corpos lá em casa dele, onde vivia com a mãe. E a mãe nunca viu nada disto. E decidiu também aí queria provar o sabor. Pronto, em 1973 ele assassinou a mãe dele, deixou que ela adormecesse e assassinou-a com um martelo, partiu-a aos pedaços e depois teve sexo com o pescoço dela. Esperem. De qualquer maneira, e depois matou a amiga dela também, que estava lá a dormir e partiu-a aos pedaços e teve sexo também com o corpo. E já chega. Ok, vamos acabar numa parte muito horrível. Eu acho que a próxima que fizer, não vou acabar assim nesta parte tão horrível, tenho que acabar em algo melhor. O melhor, ele está preso para sempre, ok? E está velhinho, e que morra rápido. Desculpem, não, ok, está velhinho. Uma coisa super importante que quase me esqueci de mencionar e é super, super importante. O Ed Kemper, quando foi preso, foi um dos primeiros criminais assassinos de série que falou com a polícia, com a FBI. Antes dos anos 70, a polícia não sabia que havia criminais assassinos de série. Em 1970, a FBI houve uma pessoa que se chamava John Douglas, também junto com a Anne Burgess. Eles fizeram uma equipa da FBI que começaram a prender esses assassinos que matavam mais que uma vez e que gostavam e que não conseguiam parar. Notaram que havia muitos casos que havia a mesma pessoa a matar pessoas diferentes. Então tentaram entrevistar algumas pessoas que estavam presas. Algumas disseram que não, mas o Ed ajudou muitíssimo o que nós temos hoje, que é os perfis desses assassinos, como cresceram,
como gostaram de começar por insetos, matar insetos, depois animais e depois passa para pessoas. O Ed também porque fez canibalismo e teve sexo com corpos e desmembrou-os e tudo, ajudou muitíssimo a fazer os primeiros perfis para a polícia e a FBI conseguir agora apanhá-los e também para nós os entender. Ele continua a dar muitas entrevistas a tentar ajudar as pessoas a entenderem e também foi ele que pediu aos outros colegas dele da prisão, pessoas como ele, para falarem com a FBI. Obrigado pelo vosso tempo, eu adorei estar aqui a dizer a história, faz-me muito, muito feliz. Se gostaram também, por favor, ponham os comentários em baixo, digam-me o que é que acharam. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, ok? Foi mesmo um prazer e até para a semana, ok? Beijinhos! Tchau!